Fala, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira. Lembrando que estamos estudando o livro do Alexandre Assaf Neto. E nesse caso, a gente vai tratar, basicamente, de um tema muito útil na vida do dia a dia das pessoas, que é os sistemas de amortização. Então, esses sistemas de amortização faz parte do quê? Do capítulo 12 do livro, né? Então, assim, o que é o sistema de amortização? É a forma com que a gente estrutura os pagamentos. Então, quando você faz a compra de um carro, de uma casa, você vai pagar várias prestações, mas dentro daquela prestação, você está pagando o carro mais os juros, né? Ou seja, como que é estruturada essa distribuição do carro e dos juros? Então, é o sistema de amortização. Ele vale para empréstimo, financiamento ou qualquer outra coisa, né? Então, basicamente, ele tem alguns componentes. Primeiro, é o quê? Eu tenho a prestação que eu vou pagar. E essa prestação, ela é a soma da amortização mais os encargos que eu tenho, né? Então, quando eu vou pagar o carro lá R$300 por mês, eu estou pagando a parte do carro, que é essa que a gente chama de amortização, e a parte dos juros, que é essa que a gente tem os encargos financeiros, né? E aí, à medida que eu vou pagando, eu vou eliminando o meu carro pago, ou seja, meu saldo devedor, né? E aí, basicamente, a gente tem vários modelos de amortização. Aqui eu vou explicar 4 principais, né? Que é o sistema de amortização constante, o tabela price, o misto americano. Os 2 primeiros são os principais, assim, os mais úteis no mercado, que é o SAC e o que a gente chama de price, que é o sistema de prestação constante, né? Então, vamos entender o SAC. O nome já fala, a amortização é constante. Ou seja, cada prestação que eu pagar, eu vou eliminar o valor do carro meu ou da minha casa linearmente, né? Então, todo mês eu vou eliminar uma parte da minha casa que eu estou pagando. É o mais utilizado nos financiamentos habitacionais. Então, fazendo um exemplo fácil aqui, ó, imagina que você está financiando aí um empréstimo de 100 mil, vai pagar em 5 prestações com uma taxa de juros de 1% ao mês. Só para caber dentro do slide, para ficar fácil, eu coloquei 5 prestações, né? De 100 mil. Então, o que acontece? Se eu estou financiando 100 mil, eu vou receber 100 mil. Esse valor vai para mim. Aí, a partir daí, eu tenho que calcular quanto que eu vou eliminar desses 100 mil no período, né? Quanto que eu vou abater os 100 mil para cada prestação que eu fizer. Então, como é o sistema de amortização constante, o valor que eu vou abater ele é constante. Então, logo, se são 5 pagamentos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 100 mil, dividir por 5, que eu vou abater desse financiamento 20 mil todo mês. Né? Nesse caso, é empréstimo. Então, tá lá, eu vou pagar os primeiros 20 mil e depois os outros 20 mil todo mês de amortização. Então, esse azul aqui é a amortização. Mas não é a prestação tem os juros. Aqui não estou considerando juros, né? A partir daí eu tenho os juros. O que é os juros? Os juros é com base no que eu estou devendo. Então, quando eu comecei o mês, eu estou devendo 100 mil. Então, é 1% dos 100 mil. Então, imagina que eu tenho lá 1% dos 100 mil, logo 1.000. Então, nesse primeiro mês, eu vou pagar o quê? Minha prestação. Essa minha amortização de 20 mil mais 1.000 de juros, que dá 21 mil. E aí, como eu vou abater dos 100 mil, 20 mil, vai sobrar aqui, ó, 80 mil, não é isso? Então, desse 80 mil, eu vou calcular os juros para o próximo período. Aí, nesse caso, os juros vai ser o quê? 1%. Então, vai ser, no caso, R$800. Então, esse valor vermelho aqui, ó, esse intervalo aqui é de R$800. Logo, a minha prestação vai ser de 20.800. E assim por diante. Repara, então, que a minha prestação, ela diminui, olha só, ela vai diminuindo, ó, no tempo, ó. Então, o sistema de amortização constante é muito famoso em casa, porque a nossa prestação ela vai diminuir no tempo. À medida que vai pagando, ela é cada vez menor, né? Então, em termos de tabela, portanto, olha só, antes de mostrar a tabela, esse valor aqui é o valor da amortização, esse aqui é o valor dos juros, o valor da prestação é todo esse grupão aqui, né? Então, para a gente mostrar em tabela, a gente abre o financiamento. Então, eu tenho lá o saldo devedor, a amortização, juros e prestação. Como a amortização é constante, é a primeira coisa que eu vou calcular. Então, começou o período, eu estou devendo 100 mil para o banco, né? E aí, como a minha amortização é constante, eu vou pegar os 100 mil e dividir por 5. Vai me dar 20 mil, eu vou amortizar todo mês. Ou seja, quando eu pagar aquela prestação, eu vou ter amortizado 20 mil. Na próxima, mais 20 mil vai para 60. Então, quanto que eu estou devendo? E esse saldo devedor, ele tem que zerar, obviamente. Quando eu terminar o empréstimo, não tem mais nada para pagar, né? Então, obviamente, o meu saldo devedor, olha lá, ele declina até zero, porque a minha amortização é fixa de 20 mil todo mês. Agora, para calcular os juros, é aquilo que eu falei. Eu vou fazer 1% em cima do saldo devedor anterior. Então, nesse caso aqui é 100 mil, 1% de 100 mil dá 1.000.
logo minha prestação vai ser de 21. No próximo período, o saldo devedor é de 80 mil, 1% de 80 mil, 800, logo minha prestação 20.800. E assim por diante. Lá. Aí sim, eu consigo já planejar quanto que eu vou pagar de prestação durante esses 5 meses. Né? Repara que se eu somar os juros, assim, bem, né, a soma bruta, eu estou pagando aqui nesse empréstimo R$3.000 de juros no total. Né? O sistema Price, que a gente chama de tabela Price, que é o sistema de prestação constante, também chamado de sistema de amortização francês, mas na prática é o Price. O nome já fala, prestação é constante, não há amortização. Então, como a prestação ela é fixa, a gente calcula a prestação. Todos os exemplos que eu dei aí da aula, a grande maioria, a gente considerava a prestação constante. Era esse modelo aí do Price. Né? E aí é aquela fórmula matemática do fator valor presente, que é da calculadora lá. Você digita o PV, a taxa, o N e aperta PMT. Né? Então, essa daqui é a fórmula simples da PMT. O restante é igual. Então, como que eu faço? Vamos pensar aquele 100 mil. Então, eu tenho lá 100 mil de empréstimo. E aí, como a minha prestação é constante, eu já vou calcular ela. Então, eu não vou calcular primeiro a amortização, e sim primeiro a prestação. Então, se a prestação calculando lá pela calculadora dá 20.603. Então, ela vale para todos os períodos. Então, todos os períodos eu vou pagar lá 20.603. Só que lembrando que dentro de uma prestação eu tenho amortização e juros. Os juros diminuem no tempo. E aí, para a prestação ficar constante, o que tem que aumentar no tempo, então? A amortização. Então, nesse caso, a amortização, eu começo amortizando pouco e aí eu vou amortizando mais no final. Dessa forma, os juros vai ser o quê? Vai ser aquele mesmo esquema. 1% dos 100 mil, que nesse caso dá 1.000 no primeiro período. Né? E a amortização vai ser um menos o outro. Então, se eu estou pagando uma prestação de 20 mil menos 1.000, vai dar 19 de amortização. Então, nesse caso, o cálculo primeiro é da prestação, antes de fazer da amortização, né? Depois dos juros, depois da amortização, depois do saldo devedor. Então, é um pouco diferente aí para a gente calcular. Então, tá lá, olha no slide. Então, eu coloquei 100 mil de saldo devedor, no primeiro período, 20 mil de prestação, na calculadora eu faço, PMT, e descubro que ele é constante, ó, 20 mil todos os períodos. Beleza, agora os juros. Quanto que é os juros? Lembrando, 1% dos 100 mil, dá 1.000. Um menos o outro, então esse daqui menos o 1.000 vai dar exatamente 19. Então eu vou amortizar 19. Logo, meu saldo devedor, eu vou tirar 19 mil, sobra 80. Vamos para o próximo? Então eu vou pegar os juros agora, ó, 1% daquele 80, 300 e alguma coisa, dá 803,96. Um menos o outro, 60. E assim por diante. Repara também que o saldo devedor, obviamente, ele zera, né? Porque eu vou amortizar tudo. Só porque a amortização aumenta. E aí vai terminar o quinto mês, eu não estou devendo mais nada assim que eu pagar minha prestação. E aí, nesse caso, a prestação é constante. Só que, olha só que curioso, se eu somo juros nessa modalidade, ela fica maior do que os juros do saque. Então, uma dúvida muito comum que acontece é o seguinte, eu devo financiar minha casa pelo saque ou eu devo financiar pelo saque ou pelo price, que é esse. O price, o valor da prestação, as primeiras, como ela é fixa, ela fica menor do que a do saque. A do saque fica um pouco maior as primeiras. Mas em termos de montante de juros pago, o saque é bem melhor. Então vale muito mais a pena o saque para financiar a casa. Você paga menos juros. Além disso, a gente tem um misto. O que é esse misto? É uma média entre os dois. Eu vou pegar um e o outro fazer uma média simples, né? Então eu vou fazer uma média dos juros, uma média da amortização, não sei o quê. Então me dá esse modelo aí que eu coloquei no slide para vocês. O terceiro exemplo é um sistema de amortização americano. O americano, eu não vou amortizando no período. É aqueles modelos que eu mostrei anteriores, quando a gente vai pagar títulos que pagam cupom, né? Ou seja, você paga tudo no final. Aí, no caso dos títulos, você recebe tudo no final. Dessa forma, o que acontece? Eu vou só pagando juros, e aí no final eu amortizo tudo. E aí os juros é igual o outro, né? É 1% em cima do meu saldo devedor. Por isso que dá sempre 1.000, porque eu não amortizo o meu saldo devedor. Aí lá no final eu pago tudo de uma vez, ó. Então eu vou pagando 1.000, que é os juros, depois 101 mil. Só que nesse caso, repara, esse eu pago muito. Vou pagar o quê? 5.000 de juros, né? Então nesse caso aqui, ó, é o que eu pago mais juros, porque eu estou pagando juros em cima do meu saldo devedor. Se eu não amortizo nada, meus juros aumentam muito. Tudo bem, pessoal? Então, essa ideia aí da lógica do sistema de amortização. Na prática, eu vou mostrar um vídeo que a gente vai fazer uma simulação da Caixa, e
e aí vai dar para a gente ver como é que os números batem perfeitamente com a simulação da Caixa. Porque geralmente a gente aprende aqui na matemática financeira, eu acabei de mostrar, e aí você vai fazer essa simulação na Caixa, tem seguro, tarifa, então tem mais um monte de penduricalhos ali que o banco coloca e a gente não entende nada. Então, no próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhes isso daí. Abraço!